Essas menções negativas ao Tarcísio são por conta dessa relação dele com a família Bolsonaro ou são outros temas mais da política local? Não, são temas dizendo que o Tarcísio não é o representante legítimo do bolsonarismo, que o Tarcísio é o nome do Centrão, que o Tarcísio está próximo dos ministros do STF, que é uma articulação para tentar evitar, enfim, para colocar panos quentes em tudo e para que a coisa prossiga sem que se discuta o que tem que ser discutido de acordo com esse pensamento dessa bolha mais ligada a Eduardo Bolsonaro. Então, são críticas de que o Tarcísio não seria o candidato legítimo do bolsonarismo e que Então isso atinge, então, esses explica por 22 que que milhões. o... Desculpa te cortar. Isso explica por que que o Tarcísio precisa fazer esses movimentos, vez ou outra, assim, para esse público bolsonarista, porque é um eleitor que pode, ao final, se ele não tiver esses votos desses eleitores bolsonaristas, prejudica o Tarcísio numa eleição, né? Esse final de semana, lá em Barretos, o Tarcísio até brincou de boneca, né? Botou lá um boneco do Do Bolsonaro, Bolsonaro. né? Acho que a gente tem a imagem aí, né, produção? É, esses dados explicam um pouco esse movimento do Tarcísio, porque foi uma cena ridícula, né? Um governador de São Paulo com um bonequinho ali de um ex-presidente que está sendo investigado e pode ser condenado, né? A imagem do Bolsonaro como líder da direita é muito diferente da imagem que o Eduardo Bolsonaro tem projetado do bolsonarismo. São questões distintas, tanto que está havendo ali alguns conflitos. Eu acredito que esses 22,9% que a gente observa aqui, que vê o Tarcísio negativamente agora, é porque realmente quer um candidato bolsonarista raiz, mas talvez o próprio Eduardo. Mas eu acredito que, caso as peças se movimentem e o Tarcísio seja realmente o representante da direita nas eleições, esse percentual tende a ir em direção ao Tarcísio. Né? Não acredito que vá em direção a outro candidato. Então, eu imagino que o Tarcísio está menos preocupado neste momento em agradar essa bolha bolsonarista mais radicalizada e tentar se agregar realmente ao nome de Jair Bolsonaro para ser o candidato da direita legítimo. Eu acho que essa é a preocupação do governador, caso ele esteja realmente almejando aí uma posição nas eleições presidenciais, me parece que sim. Né? Agora Agora, sabemos. curioso, Eu sim? só ia fazer uma observação que nós sabemos que ele tinha várias viagens marcadas e acabou cancelando esse tour Tarcísio para não deixar na cara essa disponibilidade, essa vontade de ser o candidato à presidência da República, porque ele bate na tecla que não é o que ele quer, que o que ele quer é continuar como governador, se reeleger como governador, apesar de sabermos que se ele receber um sim do Bolsonaro, ele parte para a candidatura e à presidência da República. Eu acredito que um candidato, um pré-candidato, que está sendo assediado como o Tarcísio tem sido, né, pelo setor produtivo, pelo setor financeiro, pelos partidos, né, e com possibilidade de ganhar, é muito difícil evitar uma candidatura. Né, tem que ser uma pessoa com uma segurança muito grande e com uma ambição talvez bem controlada. Eu acho que para a política isso é muito difícil de acontecer. Então me parece que ele realmente está tentando esse ambiente, né, evitando aqui os conflitos. Eu acho que se restringe essas viagens talvez para evitar esse tipo de conflito, mas nos bastidores o nome dele tem circulado muito bem e ele tem se movimentado para tentar se colocar dessa forma. Eu acredito que se ele conseguir convencer aí o Eduardo Bolsonaro, por exemplo, esse núcleo mais radical, que ele pode ser o candidato da direita, eu acho que aí ele vai realmente abraçar essa candidatura. E se a gente observar, por exemplo, os moderados, o Tarcísio tem 51,2% de menções positivas nesse público e 34,7% de menções negativas. Então, ele tem uma possibilidade muito grande dentro dos moderados, que eu falo sempre que é o fiel da balança nas próximas eleições, né? 14% neutro, mas ele agrada. Né? E dentro da própria esquerda, o Tarcísio tem 14,6% de menções positivas, tem 72,8% de menções negativas, mas ainda tem 14,6% de menções positivas, que são as pessoas que estão cansadas, né, do lulismo, são pessoas que não veem o Tarcísio de uma forma tão radical, não veem ele tão ligado ao bolsonarismo, então acaba trazendo também um eleitor cansado desse ambiente de polarização, que enxerga no Tarcísio um candidato de centro. Então ele também pode se travestir como candidato de centro. Então ele tem aí a possibilidade de trazer essa parte da direita que está aliada ao Eduardo Bolsonaro. Ele tende a buscar um pouco da esquerda também, que está cansada da polarização, cansada do lulismo, e traz também a maior parte dos moderados. Então hoje o Tarcísio realmente é um candidato muito preparado para ser concorrencial. E uma coisa que a gente observa também é que ele tem preservado a imagem de ser um político que executa, não um executor.
apesar de que há críticas pontuais, aliás, pontuais não, bastante fortes em relação à segurança, em relação à política de privatização, acho que isso que os opositores têm pegado mais, mas de uma forma geral ele vai mantendo uma imagem positiva, pelo menos até este momento. Eu acho que acaba cacifando o Tarcísio a ser realmente um candidato com potencial muito grande de concorrer às eleições e poder ganhar do Lula. Né? Agora, o que Então, a o gente cenário está... que se desenha hoje é isso. Sim, eu ia Sim. dizer que o que a gente está vendo agora, Denícoli e Andresa, é um cinturão da direita que está sendo formado, né? A gente viu ali a própria foto no evento lá em Barretos, que é um evento muito tradicional de São Paulo, o estado de São Paulo, que é um estado forte para as eleições. Você vê aí um cinturão da direita, a gente vê Ronaldo Caiado, Tarcísio, Zema, o Ratinho estava também? O Ratinho também estava. Então, a gente tem aí os 4 pré-candidatos, digamos assim, à presidência da República pela direita brasileira, reunidos num evento. E eles estão fazendo isso agora sempre. Houve o evento em São Paulo da XP. Existe um motivo para essa formação desse cinturão, já que não tem nenhum candidato mais forte no momento? E numa região, viu, Neila, Denícoli, que é uma região ali do interior de São Paulo, que é bastante dominada ali por prefeitos de direita, né? Então eles estavam ali num ambiente muito confortável ali para eles, digamos assim. E o Ronaldo Caiado sempre vem com aquela, né? Olha, a gente não tem a maior festa de rodeio do país, mas os sertanejos são nossos, somos nós que trazemos a música e aqui é por nossa conta, né? Todo mundo ali pegando um pouquinho. Realmente, né, me parece que os políticos estão cansados também dessa briga eterna, né? E eu acho que um erro de articulação, de estratégia mesmo, do Eduardo Bolsonaro e do Paulo Figueiredo foi justamente focar na questão econômica do país. A partir do momento que eles vão no pilar econômico e dão uma machadada ali, balançam o setor produtivo, o setor do agro, enfim, eles acabam por focar em algo que tem ali uma penetração muito forte sobre os poderes, né? E que esteve ao lado do Jair Bolsonaro por muito tempo. Então, acho que isso acaba por fechar portas, mais do que abrir. Então, essas pessoas também estão preocupadas com essa instabilidade que é gerada por esse conflito. A ideia de troca, que nós estamos numa ditadura, que é preciso ter anistia, me parece que também não agrega a maioria da população. Né, são pontos a serem bem discutidos aí, né? E essas pessoas que vão se movimentando em torno de um candidato da direita que não seja focado no bolsonarismo mais radical, são pessoas que me parece que buscam uma estabilidade. Né? Olha, vamos sair da confusão, vamos botar alguém aí, o adulto na sala, para parar desses conflitos que acabam atrasando o desenvolvimento do país. E este modelo aí da direita me parece que se encaixa melhor sobre o Tarcísio do que os demais, né? Pelo menos ele, até porque é governador do estado que tem o maior número de eleitores, né? Então me parece que as coisas estão se desenhando mais para se caminhar para um candidato do Tarcísio com áreas mais de centro do que de uma direita mais extrema. Faz algum questionamento, dona Andresa? Não, muito boa essas informações, até porque hoje, viu, Denícoli, tem um evento aqui em Brasília do Republicanos, 20 anos do Republicanos, e o Tarcísio vai estar aqui e certamente vai ser tratado como a noiva do ano, né? Então a gente vai acompanhar e pelo que os dados estão mostrando é o que vai refletir, né, no caminhar do Tarcísio daqui para frente. Está todo mundo acompanhando pesquisas, sempre lembrando, né, Neila, que esses dados que o Denícoli traz para a gente são dados exclusivos aqui para o contexto Metrópolis. Obrigada, viu, Denícoli? Volte na próxima segunda-feira, estamos te esperando. A gente está na mesma cartela de cor aqui, ó. Pois é, sem combinar. Tá bom, gente, obrigado. Segunda-feira estamos de volta. Combinado. Até, tchau, tchau. Você também, né? Assim, o azul, o amarelo e o CAC, a gente está combinando hoje. Estamos. Bom, falando sobre o assunto do Tarcísio do aniversário do Republicanos, antes de comentarmos, vamos